crianças desaparecendo sem deixar rastros, corpos mutilados encontrados em terrenos baldios, uma cidade inteira mergulhada no terror sem saber que o monstro estava à espreita, disfarçado de homem comum. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito não era apenas um assassino. Ele era um predador impiedoso, um caçador que escolhia suas vítimas entre os mais inocentes. Ele não matava por impulso, ele torturava, estrangulava, mutilava suas vítimas de forma cruel, deixando para trás um rastro de puro horror. E o mais assustador? Por anos, ninguém desconfiou dele. O que leva alguém a cometer crimes tão brutais? Como esse monstro pôde andar entre nós sem ser percebido? Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos piores serial killers da história do Brasil. Um homem que transformou São Luís em um verdadeiro pesadelo. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal e deixe o like, porque esse caso vai te deixar sem palavras. Prepare-se para conhecer o verdadeiro rosto do horror. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em um canto esquecido do Brasil. Uma infância mergulhada em abandono e privação. Desde cedo, enfrentou um destino sômbrio, moldado por cicatrizes invisíveis. Fragmentos de sua juventude surgem como ecos distorcidos, sussurros de abuso, relatos de isolamento. Um menino sempre à margem, sem expressão, sem esperança. Era uma criança calada, comum aos olhos de todos, mas havia algo de inquietante em seu olhar, algo que não podia ser ignorado. Como um poço sem fundo, escondia segredos que ninguém ousava desvendar. Ele era um enigma vivo, uma fera adormecida, esperando o momento certo para despertar. Ele era o vizinho quieto, o rosto despretensioso na multidão. Um homem que ninguém suspeitaria de algo sinistro. Quem poderia ter previsto a escuridão que fervilhava dentro dele? A tempestade que se formava lentamente, invisível aos olhos de todos? Quem poderia ter imaginado os horrores que esse homem, aparentemente comum, era capaz de cometer? A verdadeira extensão de sua escuridão só seria revelada anos depois. A tranquilidade de São Luís foi abalada no início dos anos 90. Uma série de assassinatos brutais tomou a cidade de terror. Meninos, suas vidas brutalmente interrompidas começaram a desaparecer. Seus corpos com marcas de crueldade inimaginável foram descobertos em áreas desoladas, descartados como brinquedos quebrados. As vítimas, todos meninos, foram atraídos para a morte com uma facilidade arrepiante. Os métodos eram chocantemente íntimos, profundamente pessoais. Estrangulamento, mutilação e sinais de abuso sexual pintaram um quadro horrível. Cada nova descoberta aprofundava o medo da cidade. A sombra do monstro se estendia ainda mais a cada vida inocente tirada. Pânico e medo tomaram conta de São Luís, a cidade conhecida por sua rica história e cultura vibrante. De repente se viu mergulhada em uma atmosfera de terror. A brutalidade dos crimes, juntamente com a vulnerabilidade das vítimas, alimentou um clima de paranoia. Cada esquina escura parecia esconder um perigo iminente e cada som noturno era interpretado como um presságio de desgraça. Boatos corriam soltos, sussurros de rituais satânicos e práticas ocultas ecoando pelas ruas. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito não matava apenas ela e despedaçava vidas com crueldade meticulosa. Seu método era um ritual de horror, repetido inúmeras vezes ao longo dos anos. Ele escolhia suas vítimas a dedo, meninos pobres, solitários, que facilmente confiavam em um adulto. Com palavras gentis os atraía para terrenos baldios, matas ou construções abandonadas. O que começava como uma conversa comum, logo se transformava em um jogo de tortura sádico. Assim que estavam isolados, o horror começava. Ele imobilizava a criança, amarrando suas mãos e pés, impedindo qualquer chance de fuga. Depois, o sofrimento se prolongava. Chagas gostava de ver o medo crescer nos olhos de suas vítimas. Ele as espancava, sufocava, prolongando a agonia antes do golpe final.
O método de assassinato variava, mas um detalhe era sempre o mesmo. Ele estrangulava os meninos com as próprias mãos, sentindo a vida escorrer lentamente de seus pequenos corpos. Os olhos da vítima saltavam, os lábios se tornavam roxos e o último sopro de ar era arrancado de maneira cruel. Mas sua perversidade não terminava com a morte. Após matar, ele mutilava os corpos de forma brutal. Com um instrumento afiado, removia os órgãos genitais das crianças, um ato de puro sadismo. O sangue empapava a terra, misturando-se ao cheiro da morte. Em alguns casos, ele dilacerava outras partes do corpo, deixando cortes precisos, quase cirúrgicos, como se quisesse marcar sua assinatura no cadáver. Os corpos eram abandonados como lixo, jogados em terrenos afastados, entregues aos vermes e urubus. As vítimas eram encontradas dias ou até meses depois, irreconhecíveis, transformadas em esqueletos macabros espalhados pelo mato. A polícia levou anos para entender que não se tratava de crimes isolados, mas sim do trabalho de um único monstro. Enquanto os investigadores se perdiam em teorias e pistas falsas, Francisco das Chagas continuava matando impunemente, sua sede de sangue crescendo a cada assassinato. As pessoas se agrupavam em círculos, trocando relatos sinistros que apenas intensificavam o medo. O desconhecido alimenta o terror, e os habitantes de São Luís buscavam desesperadamente explicações que dessem sentido ao pesadelo crescente. Pressionada a capturar o culpado, foi inicialmente desviada por pistas falsas e teorias. Escrita à mão foi encontrada próxima ao corpo de uma das vítimas. Nela, detalhes macabros dos crimes eram descritos com precisão perturbadora. A arrogância do assassino, convencido de que poderia enganar as autoridades, foi sua ruína. A caligrafia distinta da carta se tornou a chave. Os investigadores agora tinham um fio condutor, e a caçada finalmente começava a se estreitar. Foi um processo meticuloso, vasculhando incontáveis registros, mas que acabaria por levá-los à porta de Francisco das Chagas. Uma confissão revelada, justiça ou a ilusão dela. Quando confrontado com as evidências, Francisco das Chagas confessou. Ele não teve escolha a não ser admitir seus crimes diante das provas irrefutáveis apresentadas pela polícia. Sua confissão foi arrepiante em seus detalhes. Um relato frio e calculado de seus crimes. Cada palavra que ele proferia parecia desprovida de qualquer emoção humana. Ele não expressou remorso, nenhum arrependimento. Seu olhar vazio e a falta de emoção em sua voz eram perturbadores. Ele falou dos assassinatos com um distanciamento arrepiante, suas palavras pintando um retrato perturbador de uma mente psicopática. Era como se ele estivesse descrevendo algo trivial, sem qualquer peso moral. Seu julgamento causou ondas de choque em todo o Brasil. A mídia cobriu cada momento e o público ficou horrorizado com os detalhes revelados. O homem que havia vivido entre eles, o vizinho aparentemente comum, era um monstro disfarçado. Ninguém poderia imaginar que ele era capaz de tais atrocidades. Ele foi considerado culpado e condenado à prisão. Mas a pergunta permaneceu. A verdadeira justiça poderia ser feita por atos tão hediondos? A sociedade ainda se perguntava se a punição era suficiente para os crimes cometidos. Cicatrizes em uma comunidade. O legado duradouro do medo. Os crimes de Francisco das Chagas deixarão uma marca indelével em São Luís. A sensação de segurança de comunidade foi irrevogavelmente destruída. Os pais viviam atormentados, temendo pelo destino de seus filhos. O espectro do monstro do Maranhão pairava sobre cada lar, um fantasma invisível sussurrando terror nas noites insones. Mesmo com o passar dos anos, o horror não se dissipou. Suas vítimas foram enterradas, mas as cicatrizes na cidade jamais se fecharam. Francisco das Chagas continua preso, mas sua sombra ainda rasteja pelos corredores da memória coletiva. Ele confessou ter assassinado 42 meninos, mas a pergunta permanece: quantas vidas ele realmente tomou?
Houve outras vítimas cujos gritos nunca foram ouvidos? O sistema falhou, deixando meninos vulneráveis à mercê de um predador silencioso. O vazio deixado por suas mortes ecoa na consciência de um país inteiro. Seu caso não é apenas uma história de assassinatos em série, mas um lembrete aterrador da fragilidade da sociedade diante do mal. Não é preciso uma aparência monstruosa para abrigar o horror. Às vezes ele veste a máscara da normalidade, caminha entre nós e esconde sua verdadeira natureza até o momento certo para atacar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder novos vídeos.